agora chegou aquele momento, né, o momento reflexão, em que os três dos convidados hoje, os reverendos Toru Sato, que já contou no início da live sobre a igreja, imigrantes, que ele é condutor. Também vamos conversar com o reverendo Katsumishi, que é o diretor-presidente da Associação Infanto Juvenil, também condutor da igreja Sohakuryu, e a reverenda Júlia Sato, esposa do condutor da igreja Bandeirantes e diretora da Associação Feminina Terikyo do Brasil. Então, eles voltam para conversar com a gente sobre esse tema, né, paz, responsabilidade de transmissão vertical. E aí sempre a gente gosta de esclarecer que esse momento reflexão, ele não tem a intenção, nem o objetivo de ser um curso de doutrina, mas uma troca aí de conhecimentos, experiências de cada um dos entrevistados, dos convidados. Então, esse tema, né, da transmissão vertical, relembrando a live do mês anterior, nós tivemos a grande honra de contar com a presença do novo primaz, Kaoru Murata. Ele falou sobre as expectativas, né, ou os objetivos da sua gestão como terceiro primaz. Ele falou sobre ajustar-se, né, adequar-se aí aos novos tempos para expansão cada vez maior do caminho da Terikyo aqui no Brasil. O terceiro ponto tem a ver com o tema da nossa momento de reflexão, que é sobre a transmissão vertical. Ele falou sobre a importância de preparar, desenvolver as futuras gerações do caminho aqui do Brasil. E o terceiro objetivo seria já os preparativos, né, por comemorarmos aí os 140 anos, né, do ocultamento físico de Oyasama, que os 3 anos 1000 dias começam a partir do ano que vem, 2023. Então, a gente vai falar sobre a transmissão vertical. Então, obrigada, Kaitio-san Toru Sato, Katsumishi e a reverenda Júlia Sato, né? Queria que vocês, então, queria perguntar agora para o Kaitio-san Toru Sato. Ele já falou sobre o Kyokai, as atividades que envolvem muitas crianças, jovens, né, até a relação também do pai dele em transmitir, dar o exemplo, né, como ele falou, era uma pessoa de poucas palavras, mas deixou muitos exemplos. Se for considerar assim, no seu Kyokai, né, resumidamente falando, o que você tem feito para incentivar a transmissão vertical? Então, Júlia, o Bandeirantes Kyokai, Imigrantes Kyokai, né? Ele inicia sempre com o Otomarikai, né? E graças a essa força, né, do Otomarikai, da Associação Infanto Juvenil, que sempre incentivou bastante a gente e nos ensinou bastante também, né? Então, sempre pegamos esse exemplo, né? E procuramos dar continuidade, né? Para transmitir para os filhos dos fiéis hoje, né? Tá? Eu também tenho uns filhos ainda adolescentes, né? Como a maioria de vocês sabem, eu também tenho 2 filhos que são filhos de coração, né? Que nós tivemos a oportunidade de acolher, tá? Mas quando nós tivemos a oportunidade, né, de estar com essas crianças, né, que nós tivemos a oportunidade de acolher, nós entendemos, sabe, que a gente, na verdade, tem muito mais a aprender, né, do que ensinar, né? Então, as crianças sempre acabam ensinando muito, né, para a gente, né? E esses 2 filhos que nós tivemos a oportunidade de adotar, né, ensina, né, e continua ensinando muito para a gente, né? Então, eu acredito que isso também é um grande incentivo, né, para todos nós, né? Temos a oportunidade de transmitir,
né, para os mais novos, né, para os filhos dos fiéis, tá? O ensinamento, né, que é tão gratificante. Então, a gente sempre procura fazer, né, a atividade de Otomarikai, tá? Uhum. No nosso Kyokai, tanto no Imigrantes como no Bandeirantes. Muito obrigado, Ângelo. Obrigada. E como foi comentado, né, na sua entrevista, também envolver, né, as crianças nas atividades, né, de Hinokshin, né, até aquele é, do bazar, né, de lavar aquelas roupas. Então, acho que Certo. são atividades, né, que acabam também envolvendo as crianças, descobrindo, né, essa alegria da fé, né? Isso, Júlia. É isso mesmo. Tá bom, então. Aí, só vou pedir uma gentileza, Kaitio-san, como a Sim. nossa live, né, é, talvez algumas pessoas que ainda não sejam, né, do caminho também assistam, que a gente acaba divulgando para os nossos amigos, poderia explicar o que que é o Otomarikai, o que que acontece, né? Então, o Otomarikai, né, é uma atividade que nós fazemos na igreja, né, onde nós reunimos, né, as crianças, os filhos dos fiéis, os filhos da vizinhança, né, e fazemos a atividade, né, no intuito de procurar transmitir o ensinamento, né. Então, nessa atividade da Tendikyo, nós temos os instrumentos musicais, né? Procuramos fazer esse ensinamento, né, dos instrumentos, e procuramos fazer o Hinokshin também, né? E sempre procuramos varrer as ruas aqui da vizinhança, tá? Como um exemplo também, né, para as crianças seguirem, como é gratificante, né? O Hinokshin seria uma forma de nós agradecermos, né, esse corpo emprestado, esse corpo maravilhoso, né, que nos é emprestado por Deus, né? Então, o Hinokshin nada mais é uma forma de nós agradecermos, né? Agradecemos fisicamente, né, por todos os benefícios e por todas as graças, né, que Deus nos concede. Tá? Então, na atividade do Tomarikai, sempre procuramos fazer o Hinokshin, né? E também entramos, né, com um pouco do ensinamento da doutrina, tá? E, principalmente, o que mais as crianças gostam são os instrumentos musicais, né? Então, a gente procura transmitir isso para eles, tá? Muito obrigado. Obrigada aí pela explicação, né, e pela atividade aí que muitas igrejas realizam, né, na véspera, né, da cerimônia mensal, né? Bom, agora gostaria de saber, né, do reverendo Katsumishi, como tem trabalhado, né, essa questão da transmissão vertical e que tipo de atividades, né, têm sido realizadas para incentivar essa transmissão para as crianças, para as novas gerações, né? É, Mais uma vez, boa noite. Aqui na igreja, realmente, nós temos feito o Otomarikai, que o reverendo doutor acabou de falar, né? Esse Otomarikai é tudo isso que ele falou, e também o pernoite na igreja. As crianças, quando eles pernoitam, dormem na igreja, eles sentem mais próximo o ambiente da igreja, sentem mais próximo o condutor, né? Então, acho que isso aqui é uma coisa bastante importante também, porque às vezes as crianças olham assim, o condutor e falam assim, olha, é uma pessoa assim, bastante séria, ou bastante que dá medo, né? Mas quando tem essa passagem de dormir na igreja, eles se sentem mais próximo e é uma coisa bastante bacana para o futuro também das crianças que tiram aquela impressão errada, né? Fala assim, puxa, é uma pessoa assim fácil de conversar, né? Qualquer problema, acho que um dia, sei lá, se tiver problema, tem
facilidade de conversar com o condutor da igreja, né? Então, esse Otomaricai também nós temos realizado todos os meses, e fora isso nós começamos também a atividade da bandinha também, o Cotec, depois de 2 anos parado. Então, seria uma maneira, o Otomaricai, com esse pernoite, de aproximar, né, as crianças terem mais contato, né, acho que tirar aquela ideia, né, da igreja de um local, né, muito sério, né, com muita cerimônia, lógico, tem que ter o respeito, mas algo que fica assim meio inatingível, talvez, para uma criança, né, e essa convivência próxima com o condutor, com a família, né, do condutor, faz com que, como você comentou, naqueles momentos, né, que eventualmente eles precisem, eles sintam, né, a vontade, né, para conversar, consultar. Realmente a igreja é um lugar, né, para vida plena de alegria e felicidade, e as crianças vão experimentando isso, né, com esse E, Otomaricai. Muito legal. Obrigada. E agora eu queria conversar com a reverenda Júlia Sato, como que a Júlia Sato, como esposa, né, de condutor da Igreja Bandeirantes, que foi citada hoje também, né, várias vezes, na entrevista do condutor Toru Sato, analisa e o que realiza também, né, para essa transmissão vertical. Oi, boa noite de novo. Então, né, essa transmissão vertical realmente nós temos que ajudar os nossos filhos, né? Eu, por exemplo, eu tentei transmitir para os meus filhos o que meu pai me ensinou, né? Meu pai, ele foi bem rigoroso, né, na Tenrikyo, na religião, né? E então ele foi bem assim, né, bem rígido mesmo. Mas antigamente e agora, né, não dá para a gente fazer igual nossos pais, né, rigoroso, né? Então tentei, né, criar os meus filhos dentro da Tenrikyo, né? O mais assim, não muito assim rigoroso, né? Os filhos da gente obedecem, a gente, eles sempre estão falando hi, mas, né? Eles estão olhando os pais, né? Como o Toru falou no começo, né? O meu sogro foi quieto, não falava nada, mas, né? Os filhos observaram, né? Então, a dedicação deles. Então, a gente também queria passar isso, né? Não ser muito rigoroso, mas a gente tentando nos empenhar, né? E os filhos acompanhando a gente. Foi isso que eu tentei, né? Passar para os meus filhos. E realmente o Otomaricai é muito importante, né? Aí que começa, na Tenrikyo fala, né? Que a Tenrikyo começa no Shonenkai, né? Então, isso eu acho que é importante. O Otomaricai é muito importante nos Kyokai, né? Porque os filhos nossos, sobrinhos nossos começam, né? Aí começa a chamar os seus amigos, seus vizinhos, e eu acho que muitas igrejas começou, né? Com Otomaricai, né? Com Koteki, né? Com vizinhos, né? Os vizinhos estão olhando, querem participar, não estavam entendendo nada, mas eles via esse encontro que nós fazíamos no Kyokai, né? E ficava curioso, né? Então a gente chamava as crianças. Então eu acho que o principal mesmo é a transmissão vertical, que é dentro do Kyokai, né? Dentro do Kyokai. Eu sempre falo para meus filhos têm que dar exemplos, né, para os outros, né? Se vocês fazem coisa ruim dentro da igreja, os de fora estão vendo, que exemplo vocês vão dar? O que eu posso
falar para os outros se os meus próprios filhos estão fazendo coisa errada, né? Então, eu sempre puxo a orelha deles, chamo a atenção deles, né? Hoje, graças a Deus, são todos adultos, né? Eu não digo que todos sabem, 100%, não sabe, né? Tem que aprender muito, né? E eu preciso também ensinar muito. Só porque é adulto e já é casado que não precisa falar, tem que falar, né? Eu sempre falo isso, mas o touro sempre me chama atenção. Não, eu sempre falo, você é adulto, já sabe? Então não precisa mais falar. Aí ele fala, não pode parar de falar, tem que continuar falando. Isso é verdade, né? Então, a gente tem que ensinar desde pequeno, mesmo que tiver, né? Já pai, já, né? Avô, tem que falar, tem que falar, tem que ensinar, tem que ensinar. Né? Então, eu acho que isso, né? Então, eu acho que a transmissão vertical é importante dentro de casa, né? Dentro de casa, você tem que fazer a coisa certa para depois transmitir para o horizontal, né? E eu acho que é isso. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Júlia. Haru, você tem alguma questão, alguma pergunta para os nossos convidados sobre esse tema tão importante, né, da transmissão vertical? Eu estava esse esclarecimento da transmissão vertical, né? O que seria, para quem a gente fica falando, parece que uma coisa simples, né? Basicamente é do pai para filho, dos pais para os filhos, né? Para não perder, né? Alguém falou, desculpa, eu não lembro agora, mas né, perder a oportunidade, assim, ter a idade certa, né, para a gente transmitir as coisas, né? Então, se a gente perde esse momento, né, aí a criança depois absorve cada vez menos, né? Então, quanto mais cedo a gente começa a ensinar, elas têm menos bloqueio, né? Então, acho que nesse sentido que elas aprendem mais fácil, né? E depois as coisas vão ficando mais natural conforme vai crescendo, né? Então, se você não fizer na idade certa, eles já vão criar algum tipo de conceitos assim próprios, né? Que às vezes faz com que distancie aí do ensinamento, que é bem simples, né? Mas que tá bem inserido na prática mesmo, né? Acho que tem que praticando, dando exemplo, é que eles vão acabar aprendendo sozinhos. Então, essa coisa vertical, né, é de basicamente pai para filho, mas é de uma geração para outra, né, também. Acho que esse é o comentário que eu queria fazer. Eu, muito, acho que casou bem, né, os convidados com o tema de hoje. Foi bem interessante mesmo, todos os convidados, assim, achei bastante bom. Obrigado. Obrigada, então, né, aos nossos convidados, ao comentário do Haru. Não sei se a Regina também gostaria de fazer algum comentário, né, dela, ou algum comentário do chat, falando sobre esse tema. É, eu vou falar como criança, porque eu lembro de Otomaricai, assim, ser uma coisa realmente diferente, né? Otomaricai, acho que atrai as crianças pela farra de poder dormir fora de casa. Mas aí a gente, ao mesmo tempo, cria, né? é, um vínculo maior da criança com o Kyokai, né? Porque se não tem um Otamarikai, parece que Kyokai é um negócio meio maçante, né? Porque ficar lá rezando 2 horas, né? Todos os hinos, né? Mais as palestras que tem para as crianças, não necessariamente é um atrativo, né? Chega de repente a ser maçante. Mas na hora que a gente faz o Otamarikai, cria uma lembrança, né, para a criança de que o Kyokai é um lugar legal, né? Então eu acho que é importante para que exista realmente essa ligação da criança com o Kyokai, né?
E fora a bagunça que faz, né? Que é muito divertido. E não só isso, né? As crianças alegram o Kyokai, né? Trazem uma energia muito gostosa para o Kyokai. Então, eu penso que realmente é muito importante, né? E complementando o que o Haru está falando, realmente, a transmissão vertical também entendo como ser assim, a transmissão de uma geração para outra, né? Não só de pai para filho, né? Mas de uma geração para outra, para que isso não se perca, né? Que a gente tenha sempre essa ligação entre as gerações futuras e passadas. É mais ou menos assim também que eu penso. Aqui no chat o pessoal está realmente bem concentrado, hoje estão mais quietinhos, mas o Celso Conta não deixa de parabenizar a todos os palestrantes hoje. Então, Katsumishi, Toru Sato e Julia Sato, muito obrigada pela participação. E aí acho que a gente vai ver aí um pouquinho do que acontece os próximos eventos. Obrigada, né, Regina? Aí só antes da gente se despedir dos nossos três convidados, né? Se alguém gostaria de compartilhar, falar sobre os projetos futuros, né, em relação às atividades ou sobre a transmissão vertical, né, seja da igreja, seja, né, a opinião de vocês, se alguém gostaria de compartilhar, falar alguma coisa sobre o futuro, né? Deixa eu falar um pouquinho. Tá bom, Katia-san, por favor. Não é projetos futuros, quer dizer, até pode ser um projeto futuro, mas o que é importante na transmissão vertical, né? Por que é importante fazer essa transmissão de geração para geração? Porque vamos supor que lá no meu neto já se corte, há um corte dos ensinamentos, né? Então, quando eu renascer lá na frente como bisneto ou tataraneto, eu não vou ter mais esse ensinamento, né? Agora, se tiver essa continuidade, quando eu chegar lá na frente, né, como bisneto, por exemplo, você já vai estar muito mais fácil já seguir esse caminho, né? Agora, se há um corte no meio do caminho e eu chego como tataraneto lá na frente, eu tenho que aprender do zero. E aprender do zero é sempre mais difícil, né? Então, se a gente já tem uma base, se a gente consegue dar continuidade nessa base, é uma coisa assim muito mais fácil a gente chegar na vida plena de alegria e felicidade. Essa é a minha opinião. Obrigada, muito, muito, muito bom esse ponto, realmente, né? Não haver o corte para que, né, na próxima geração tenha essa continuidade aí, né? Não tem que começar do zero. Isso. Obrigada. Acho que é a Júlia. Não tem nada para falar mais, não. Obrigada, então, Júlia. Obrigada. Katia-san, Toru Sato. Então, posso falar então? Sim. Então, dando continuidade, né? A minha mãe, né? Ela sempre falava, né? Que tudo que acontecia de bom, né? Era graças aos os meus avós, né? E sempre falava, não caguei, né? De chamar não caguei, né? Tudo que acontecia de positivo, ela sempre falava dessa forma, né? De chamar não caguei. E eu nunca entendia isso, né? E aí hoje, né? Hoje realmente eu entendo, né? O que significa isso, né? De Chamba no Okage, graças aos nossos pais é que nós temos o dia de hoje, né? Então eu acredito que o que eu tenho hoje, né? Foi graças aos meus avós, foi o trabalho, a dedicação dos meus avós, né? E os meus filhos, né? O que eles têm hoje, né, é graças aos meus pais. É graças à dedicação, ao trabalho, à batalha dele, né? Então, o que eu tenho que fazer hoje, né? Porque eu acredito que o que eu tenho que fazer hoje é pelos meus netos,
né? Porque se a gente consegue pensar dessa forma, né, o que eu posso fazer agora para os meus netos, né? Então eu acredito que isso vai ter uma continuidade, né? Não tem um rompimento. Uhum. Então, hoje realmente eu entendo, né, o que minha mãe falava, né? Que tudo que acontecia era graças aos meus avós, né? E eu achava isso assim uma coisa assim tão sem sentido na época, né? E hoje eu vejo o quanto realmente isso é importante, né? O que nós temos que fazer hoje é pelos nossos netos. Muito obrigado. Obrigada, Katia-san, né? Essa importância de não cortar, né, a ligação, né, como disse o Katia-san Katsumishi, e sobre essa frase que você disse ouvir da sua mãe, né, acho que todos nós aqui já ouvimos também, né, quem não é da primeira geração, né, é da segunda, da terceira, da quarta geração, nós ouvimos mesmo, né, que tudo que nós temos hoje, o que estamos passando, né, as graças que nós também recebemos é pela dedicação aí, né, dos nossos antepassados, né, eu também já ouvi muito que foi graças à dedicação da minha avó, principalmente, né, meus avós, mas principalmente da minha batiã, né, que mesmo sem saber o idioma, né, português, assim, saía pela cidade de Londrina aí, fazendo Osasco, né, andava de ônibus sozinha e realmente acho que ela conseguiu deixar esse exemplo aí, né, para as gerações futuras, né. Então, muito obrigada aí os nossos convidados. Então, a gente agora vai encerrar o nosso momento reflexão da live de hoje. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, boa noite para todos. Obrigada, Júlia Katsumi Toro Sato, pelos depoimentos, opiniões, né? São sempre muito gratificantes. Ainda aqui no chat, a Júlia Tanaka fala que é bem isso mesmo, que acho que existe uma grande responsabilidade nessa transmissão. Exatamente, acho que pela alguma coisa, deve ser, vamos ver, pela oportunidade de poder voltar e nos dedicar novamente a caminho, e dando oportunidade aos nossos antepassados de voltar a esta vida e novamente seguir o caminho de uma forma mais fácil. Ó, exatamente isso, né? Então, Júlia, conta para nós aí quais são os próximos eventos. Bom, acredito que talvez em algumas regiões, né, regionais aqui do Brasil, nós teremos aí o curso de doutrina de um dia, né, o Jinichi-Kosho, então as pessoas podem ter informações, né, consultando a sua regional, né, o seu Kyokai sobre essas datas, e a nossa live, o Tenricast do mês de setembro, será no dia 22, né, esperamos por você, agradecemos aí a todos os nossos convidados, né, e esperamos no próximo mês. Obrigada aí, Lu, Regina, até o próximo mês. Obrigado. Eu tenho que ensinar bastante meus filhos, né? Que eu não quero voltar lá como bisneto, começando do zero, né? Então eu tenho que me esforçar mais, porque senão vai perder. Eu achei excelente a questão também da responsabilidade que cada um tem, né? De fazer essa transmissão, né? Para que, né, realmente não quebre esse elo. Eu achei excelente aí o comentário do reverendo Katsumi. Que agradeço realmente a esse grupo que casou muito bem, como eu falei agora há pouco, né, no tema de hoje. Obrigado a todos, obrigado, Regina, obrigado, Júlia. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Os entrevistados foram excelentes. Como sempre, aprendi mais um pouquinho e conto com todos vocês também no TNCast do mês que vem, no dia 22 de setembro. Até lá, pessoal. Tchau.